Junko Furuta estava voltando do trabalho quando um garoto derrubou ela da bicicleta e fugiu. A Junko caiu no chão e logo apareceu outro garoto para oferecer ajuda e levar ela para casa. Mas esse gesto de bondade não passava de um plano cruel desses dois monstros. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí no canal e já deixa o like. O caso que eu vou contar hoje é um com as descrições mais fortes que eu já contei aqui no canal. Sempre que eu pergunto qual caso vocês gostariam que eu contasse, vocês sempre falam esse. Mas quando eu for começar a contar essas descrições mais fortes, eu vou avisar antes. E se você for sensível a esse tipo de assunto, você vai poder pular essa parte. Então vamos ao caso? Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, em Misato, uma cidade japonesa localizada na província de Saitama. Ela morava com seus pais e seus dois irmãos. Junko estudava no colégio Yasho Minami e trabalhava em meio período em uma fábrica de moldagem de plástico desde outubro de 1988. A Junko conciliava os estudos com o trabalho, porque ela queria juntar dinheiro para a formatura dela. Ela sempre foi uma menina muito responsável, não participava de festas, não bebia, não usava drogas. E ela sempre tirava notas boas na escola. Ela era considerada uma menina muito bonita e era muito popular. Nessa época, a Junko estava com 17 anos. E os amigos da escola dela diziam que o sonho dela era ser cantora. Ela sempre foi muito popular na escola, mesmo sem fazer parte desse grupo que saía, que bebia, que participava de festas. Nessa época, a Junko nem namorava. Na noite 25 de novembro de 1988, dois amigos chamados Hiroshi e Minato saíram nas ruas à procura de alguma mulher que eles pudessem abusar. Nessa mesma noite, a Junko saiu mais tarde do trabalho. Era por volta das 8h30 da noite e ela passou perto de onde estava esse Hiroshi e Minato. O Hiroshi não gostava muito da Junko, porque ela já tinha dado um fora nele na escola. Ele queria ficar com ela, mas ela não aceitou. E o Hiroshi não era acostumado a levar não. Sempre que ele queria ficar com alguma garota, ele conseguia. O Hiroshi e o Minato estudavam na mesma escola da Junko. Quando o Hiroshi viu a Junko passando de bicicleta, ele resolveu que ele ia se vingar dela, por causa desse fora que ela tinha dado. Então ele armou um plano com o Minato. Ele falou que quando a Junko passasse de bicicleta, era para o Minato empurrar ela. E ele obedeceu e foi isso que ele fez. Quando a Junko estava vindo, ele chutou a bicicleta e a Junko caiu no chão. Depois que ele chutou a bicicleta, ele fugiu. O Hiroshi se aproximou da Junko com o carro, ofereceu ajuda a ela e disse que levaria ela para casa no carro dele em segurança. Como ela não sabia que isso tudo fazia parte de um plano, ela aceitou a carona dele. Durante o caminho para a casa da Junko, ela percebeu que eles não estavam indo para a casa dela, que ele estava fazendo um caminho totalmente diferente. O Minato estava levando a Junko para outro lugar. Ele levou ela para um galpão abandonado. E quando chegou lá nesse galpão, ele falou para ela que fazia parte da máfia Yakuza e abusou sexualmente dela. Depois que ele terminou o abuso, ele falou para ela que era para ela ficar quieta e obedecer tudo que ele mandasse, senão ele ia tirar a vida dela. Ela obedeceu porque ela ficou com medo e também porque ela não imaginava tudo que ia acontecer com ela depois. Lá no hotel, o Hiroshi ligou pro Minato, aquele menino que tinha ajudado ele naquele plano, empurrado a Junko da bicicleta, e para mais dois amigos, o Watanabe
e Ogura. Ele ligou para se gabar de tudo que ele tinha acabado de fazer com a Junko, contando vantagens que tinha abusado da menina. O Ogura falou por telefone com Hiroshi que era para ele manter a Junko em cativeiro, porque eles queriam fazer a mesma coisa com ela. Esse grupo desses 4 garotos já tinha um histórico de crimes. Eles já tinham sido acusados por estupro coletivo, por roubo, e eles estavam sempre fazendo isso, caçando mulheres nas ruas para abusar. Só que eles, depois dos abusos, eles sempre libertavam essas mulheres. Quase todos os garotos eram adolescentes. Hiroshi tinha 18 anos, Ogura 17 anos, Minato 16 anos e Watanabe 17 anos. Na época do crime, eles usavam o segundo andar da casa do Minato como ponto de encontro. Hiroshi era o líder do grupo e tinha um comportamento problemático desde criança. Por volta das 3 horas da manhã do dia 26 de novembro de 1988, o Hiroshi levou a Junko para um parque, era uma praça, que o Minato, o Ogura e o Watanabe estavam esperando por eles. Chegando lá nessa praça, eles reviraram a mochila que a Junko estava usando e dentro da mochila tinha um caderno que tinha o endereço da casa dela. Então, os 4 garotos ameaçaram que se ela não ficasse quieta e obedecesse, continuasse, obedecendo o que eles estavam mandando, eles iam mandar a máfia Yakuza até a casa dela para tirar a vida de toda a família dela. Então a Junko continuou obedecendo tudo que eles estavam mandando ela fazer. Depois do parque, os garotos levaram a Junko para a casa que pertencia aos pais do Minato. Lá nessa casa, a Junko foi abusada várias vezes por vários homens e adolescentes. No dia 27 de novembro, 2 dias após a Junko sumir, seus pais comunicaram à polícia o desaparecimento. Sabendo que a polícia tinha sido acionada, os garotos forçaram a Junko a ligar para sua mãe 3 vezes, dizendo que fugiu por conta própria e que estava bem e morando com os amigos. Quando os pais do Minato chegaram em casa e viram a Junko junto com eles, o Minato falou que a Junko era namorada de um deles. Mas, com o passar dos dias, os pais do Minato perceberam que a Junko não era namorada de nenhum deles, que na verdade eles estavam mantendo ela em cativeiro. Mas os pais do Minato não avisaram a polícia porque eles tinham medo do próprio filho. No dia 28 de novembro, a Junko sofreu outro estupro coletivo. Nesse dia, ela sofreu tanto que ela ficou paralisada, olhando para o teto, sem piscar. Foi estimado que a Junko foi estuprada mais de 500 vezes por mais de 30 homens e adolescentes. É nesse capítulo que eu vou descrever tudo que a Junko passou na mão desses 4 garotos durante os 44 dias que ela ficou no cativeiro. Em depoimentos posteriores, os garotos falaram para a polícia que a Junko chegou a sofrer estupro coletivo por 12 homens. Foi estimado que mais de 100 pessoas sabiam que a Junko estava presa na casa do Minato, mas ninguém ajudou e ninguém chamou a polícia. De acordo com os 4 garotos, assim que a Junko chegou lá na casa do Minato, eles obrigaram que ela depilasse os pelos pubianos, que dançasse nua para eles e que se masturbasse na frente deles. Nas noites mais frias, eles obrigavam a Junko a tirar toda a roupa e dormir na varanda da casa do Minato. Durante todos os dias em que ela esteve no cativeiro, ela foi estuprada e torturada de diversas formas. Eles induziam objetos nas partes íntimas da Junko, objetos como uma haste de metal, fósforos acesos e pedaços de madeira. Outra coisa que eles costumavam fazer com a Junko era colocar fogos de artifícios acesos nas partes íntimas dela. Eles obrigavam ela a beber muito álcool, inalar diluentes e fumar vários cigarros ao mesmo tempo. Teve uma vez que o Hiroshi queimou as pernas da Junko.
e ela ficou muito ferida. No final do mês de dezembro, a Junko já estava desnutrida. Devido aos seus graves ferimentos e queimaduras, Junko não conseguia mais andar e ir ao banheiro. Ela ficava deitada no chão do quarto o tempo todo. A aparência da Junko já estava totalmente alterada. Ela estava com o rosto muito inchado. Ela não conseguia andar direito, mal ficava em pé. O corpo da Junko estava com um cheiro muito ruim, porque ela estava com muitos machucados, queimaduras e tinha muito pus nesses machucados. Por causa desse cheiro ruim que estava no corpo da Junko, os garotos não queriam mais abusar dela. Então eles foram para as ruas para procurar uma nova mulher para eles poderem abusar. E eles encontraram uma mulher de 19 anos que também estava saindo do trabalho. Mas depois de terem abusado dela, eles deixaram ela ir embora. Os garotos passaram a espancar e chutar a Junko. Jogaram vela quente em seu rosto e forçavam ela a beber a própria urina. A Junko começou a ter convulsões e seu corpo parou de responder, como se tivesse desmaiado. Ela já estava com muitas queimaduras, com muito pus e cheia de sangue devido a esses machucados. Quando os garotos perceberam que após aquela convulsão ela tinha perdido a vida, eles enrolaram ela em vários sacos plásticos. Com medo de serem presos por assassinato, os garotos enrolaram o corpo em um cobertor e colocaram ela em um tambor e encheram de concreto. Depois jogaram o tambor em um terreno vazio. No dia 23 de janeiro de 1989, o Hiroshi e Ogura foram presos por causa daquele estupro coletivo que eles cometeram com aquela menina de 19 anos. O Hiroshi não sabia que ele estava sendo preso por isso. Ele achava que o Ogura tinha confessado os crimes que eles cometeram contra a Junko. E o Hiroshi acabou falando sobre isso para os policiais. Os policiais foram até a casa dos meninos e acharam roupas íntimas femininas dentro da casa deles. O Hiroshi acabou falando para a polícia aonde eles tinham colocado o corpo da Junko. De início, os policiais não entenderam a confissão do Hiroshi, pois eles nem sabiam do assassinato da Junko. Mas os policiais foram averiguar a informação e no dia seguinte encontraram um barril azul com cabelos que pareciam humanos para fora do concreto. Dias depois, a Junko foi identificada pelas impressões digitais. O seu corpo estava irreconhecível. Os 4 garotos foram presos e outros cúmplices foram identificados e também foram presos por participarem dos estupros coletivos contra a Junko. A identidade dos 4 garotos foram mantidas em segredo, mas um jornalista descobriu o nome deles e acabou divulgando em um jornal. Os 4 garotos se declararam culpados de cometer lesões corporais que resultaram em morte, mas não reconheciam o crime de assassinato. Eles disseram nos depoimentos que achavam que a Junko estava fingindo que estava sentindo dor. Eles não achavam que estavam machucando tanto ela ao ponto que ela fosse morrer. Em julho de 1990, o tribunal condenou Hiroshi a 17 anos de prisão. O Hiroshi recorreu, mas o juiz acrescentou mais 3 anos de prisão e a sentença chegou a 20 anos de prisão. Em 2009, o Hiroshi já estava em liberdade, mas ele foi preso de novo em 2013 por fraude. Mas devido à insuficiência de provas desse crime, ele foi solto novamente. Minato foi sentenciado a 9 anos de prisão. Os pais dele, que sabiam de tudo, não foram acusados. Após ser libertado, Minato foi morar com a mãe, mas em 2018 foi preso novamente por tentativa de homicídio. Watanabe foi sentenciado a 7 anos de prisão e foi libertado em agosto de 1999. Depois de solto, ele mudou de nome e em 2004 foi preso por agredir um garoto. Os pais da Junko não se conformavam com as sentenças baixas que os garotos tinham recebido e pelos pais do Minato não terem sido acusados por cúmplice, porque eles sabiam de tudo que estava acontecendo com ela e não ajudaram. Por causa disso, o Tribunal Civil condenou os pais do Minato a pagarem $50 mil para a família da Junko. Mas esse pagamento nunca foi feito. O funeral da Junko aconteceu no dia 2 de abril de 1989. Os familiares da Junko pediram que as pessoas não se lembrem dela pelas coisas terríveis que ela sofreu no cativeiro, mas que ela fosse lembrada em vida, como uma adolescente de 17 anos feliz,
cheia de sonhos e vida pela frente. Então, gente, esse foi o caso de hoje. O caso da Junco Furuta é um caso bem conhecido, mas eu quero muito saber nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso, sobre a sentença baixa que os garotos receberam. Deixa o like, não esquece. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.